Hoje o nosso papo da vez vai ser com a mamãe da Helena e a gente vai falar um pouco dos desafios da maternidade, contextualizando um pouquinho desde o começo, mas com foco mais na fase do retorno ao trabalho, que a gente acompanhou Rielda nesse período e ela tem muita história para contar, né, Rielda? Verdade, gente. Primeiro agradecer, né, a oportunidade de conversar com outras mães. Acho importante esse relato, né? A maternidade é sempre um desafio e falar da maternidade real, eu acho que é contribuir com as mães nessa fase tão importante, mas tão difícil das nossas vidas, né? Então, aí meu processo foi, eu costumo dizer que foi dolorosamente lindo. Porque eu sempre quis ser mãe, né? Então eu me preparei para isso, do ponto de vista mesmo da saúde, né? Até eu descobri que eu estava grávida. Então foram 9 meses, né, de muito cuidado, muita atividade física, cuidado com a alimentação. Eu tive essa preocupação, né? Mas depois que a Helena nasceu, eu, tipo assim, mergulhei num abismo, né? Meu primeiro Literalmente, desafio, né? A maternidade é isso. é isso. Então, meu primeiro desafio foi a amamentação, né? Eu saí da maternidade acreditando que sabia amamentar, que era algo instintivo, né? Foi isso que me veio logo assim na cabeça. Mas logo no segundo dia em casa eu vi a dificuldade, os seios fartos, né? E a dificuldade da pega, né? De Helena saber mamar e eu saber amamentar. Então aquilo me tirou do eixo, né? Então foi um final de semana muito difícil, de Tem muito uma quebra de choro. expectativa muito grande Nossa, nesse começo, né? Porque a gente pensa que vai demais. ser só bota o bebê no peito, que o bebê vai pegar e vai dar tudo certo. E não é bem assim. Não é nada disso. Então, o final de semana que eu fiquei em casa com a Helena, para mim, foi muito difícil. Muito choro, muitas dores, né? E eu vi que minha filha estava com dificuldade de mamar, que estava com fome. E o sentimento de culpa logo veio. Poxa, eu não consigo amamentar minha filha. Eu tenho leite, mas não sei, né? Então, logo em seguida, eu fiz todo um acompanhamento, né, no banco de leite, depois consultoria. Foi, nossa, um momento, foi importantíssimo, assim. Eu não costumo dizer todas as mães devem fazer, o que vocês devem fazer, cada Sim. maternidade é única, né? Mas, assim, se puderem ter uma consultoria de amamentação, ajuda muito. Para mim foi importante o acompanhamento com vocês nesse momento, né? E logo depois, um segundo grande desafio, a volta ao trabalho. A gente pensa que só vai ter o desafio da amamentação no começo. Nada disso. Então, Aline, eu voltei muito insegura, né? Então, como eu tive dificuldade de amamentar no começo, eu tive que passar por um processo de aprendizagem, né? Eu tive que aprender a amamentar e ela teve que aprender a mamar. Então, esse processo também é muito difícil, porque ensinar a pega, como encaixar a neném, né? Como que ela deve abocanhar ali o mamilo, para sugar. Então, aquilo me deixou muito instável, deixou muito com o meu emocional, né? E aí, quando voltei ao trabalho, outro desafio, né? Uma insegurança muito forte, de ter que sair de casa e pensar, minha filha vai passar fome, eu só pensava nisso, né? Ela não vai ganhar peso, ela vai perder o corpo que ela já está adquirindo, né? E aí, nossa, eu digo 4 meses em casa é insuficiente, né? Felizmente eu consegui ficar 6 meses, né? Minha licença foram de 6 meses, mas quando eu voltei ainda assim fiquei bastante insegura. Isso de você, e é cansativo, isso de você tirar o leite, ordenhar, congelar a temperatura ideal, você tirar aquele processo. A quantidade certa para poder não desperdiçar. Para não desperdiçar e ao mesmo tempo saber 20 ml, 60 ml foi suficiente para saciar minha filha. Então tudo isso mexeu muito comigo e eu sofri bastante nesse processo para amamentação foi muito difícil. E meu sonho é amamentar minha filha até os 2 anos ou até quando ela quiser, né? Então, voltar ao trabalho para mim foi muito difícil. Em muitos momentos, minha família, quem esteve comigo, minha rede de apoio nesse momento me ajudou, porque levava minha filha ao trabalho. Então, em muitos momentos, eu estive com a Helena no trabalho, que não está preparado para receber uma bebê, né? Para poder amamentá-la.
E aí eu ficava mais tranquila, mas quando ela terminava de amamentar, que eu tinha que voltar para casa, aquilo mexia comigo. Então também tinha preocupação de não, do meu emocional não afetar a própria produção do E leite. essa questão né? de tirar leite, organizar tudo isso no ambiente de trabalho também, inviável. Inviável, inviável. E é isso de você, em casa ela mama em livre demanda. Então, os horários para a gente também fazer a ordenha, para tirar, ao mesmo tempo que é um pouco frustrante, porque você vai tirar 120 ml. E você quer deixar aquele potinho de 200 cheio. E que não consegue, aí desestabiliza tudo. Exatamente. É assim com toda mãe. E aí ela termina de mamar. E o ideal é que você faça uma higienização para poder tirar. Na hora que você está tirando, a neném desperta, quer mamar. Nossa, é cansativo. É cansativo, é puxado, é frustrante. E é um desafio. E quando a mãe não tem essa rede de apoio, mas tem ali já marido, uma babá, os avós, né, dando esse apoio, mas quando a mãe não tem esse apoio, que ela chega em casa, ela precisa dar conta de tantas outras demandas, como que ela extrai leite, né? Então aí a gente vem para uma realidade paralela também, que é de muitas mulheres, que vai ser super cansativa, ela vai estar exausta e aí acaba desmamando muito cedo, porque não existe, né, esse apoio que deveria ser aí uma política pública a ser tratada também sobre isso, que acaba que diz, não, a mãe volta com 4 ou 6 meses, a depender do local de trabalho, e aí nessa volta ela precisa fazer isso, mas e aí, tudo que tem por trás, né? Na verdade, Aline, essa é a realidade da maioria das mulheres do nosso país. Né? Lamentavelmente, o Brasil é um país da cultura do desmame. Sim. Né? Porque a maioria das mulheres mães retornam ao trabalho com 4 meses, às vezes antes. Sim. Né? E a realidade é de a maioria das famílias brasileiras são as mulheres que chefiam os lares. Né? Então, essa mulher que está parindo, que está amamentando, que tem que trabalhar para garantir o sustento da casa. E não tem como ter o suporte para isso tudo. E não tem essa rede de apoio. Porque hoje as mães, as avós estão trabalhando também. Exatamente. Né? Então, o ideal era que a rede pública segurasse isso. A nossa rede de apoio deveria ser 6 meses. Né? O bebê deveria mamar até os 2 anos, né? A mãe amamentar. Então, mas a realidade é mais difícil ainda para as mulheres brasileiras em geral, né? Então, nossa, não é fácil, não dá para romantizar. Não. Uma coisa é o nosso desejo, outra coisa é a realidade objetiva. Então, quando a gente passa por esse processo, eu acho que a gente fica mais sensível às realidades das mulheres mães. Né? E a gente vai perceber a necessidade de ter políticas públicas para as mulheres mães, né? Nesse sentido. Então, é depois disso que a gente se informa de que o Brasil é o país do desmame, de que as mulheres geralmente amamentam por 54 dias. Isso é um crime, porque um bebê bem amamentado está nutrido. Né? Isso reduz a mortalidade infantil, né? A ida aos hospitais, facilita com que as crianças superem ou passem por processo de adoecimentos mais rapidamente, né? O seu sistema imunológico se fortalece muito, né? E faz muito bem. São tantos benefícios que não dá pra gente comparar com nada, mas aí a cultura do desmame fica fortalecendo. Hoje o marketing bate em cima, reforçando. Não, mas se você tá cansada, tem aqui uma coisinha melhor. E assim vai, em meio ao cansaço que é real. Não tem essa rede de apoio, muitas das vezes não tem o suporte, e aí não vamos por esse caminho, o que impacta na saúde. Falando um pouco da minha realidade, eu tive todo um cuidado com a gravidez, o processo gestacional. Então, atividade física, alimentação, né? Os medicamentos que antecedem, né? Todo esse processo. Mas aí depois, faltou me apropriar disso. Né? Então, foi preciso passar por esse momento para buscar o banco de leite, para ler um pouco mais sobre isso, né? Para buscar uma consultoria. E aí, depois que eu descobri tudo isso, nossa, um novo mundo se abre. Um novo mundo se abre. Daí a gente vai ganhando mais confiança e segurança. Então, na medida em que esses sentimentos nos fortalecem, de confiança e de segurança, e o bebê também vai dando respostas, você vai ganhando peso, vai dormir melhor, não contrai uma virose precocemente, ou se contrai, responde mais positivamente, melhor, né, ao tratamento. Então, assim, poxa,
tá dando certo. E na medida em que vai dando certo, também você vai tendo uma calmaria. A sua saúde mental importa muito nesse processo, sim. né? E aí essa coisa do desmame no Brasil, assim, são duas coisas combinadas. É o país do desmame e ao mesmo tempo é o país que mais fomenta o uso das fórmulas, Dos bicos dos bicos artificiais. artificiais, né? Quando na verdade, poxa, a gente não tem necessidade de tudo isso. Não tem. Né? Nem a mãe, E quando nem o as bebê. mães estiverem mais informadas, mais elas vão entendendo toda essa dinâmica, porque realmente muitas das vezes acaba que fica assim, deixa eu ver mesmo se eu vou passar por isso. Deixa eu ver se meu peito vai machucar para eu buscar. Eu acho que vai dar certo comigo. E aí eu costumo falar muito assim, como é que a mãe vai ensinar esse bebê que acabou de chegar se ninguém ensinou ela? Exatamente. Não tem como. Então, no pré-natal não se fala sobre isso, no pré-natal a gente foca muito nos exames, em tantas outras coisas, mas na hora que o bebê chegar, como é que vai ser esses cuidados? Então, seja um pré-natal que pode ser feito com a consultora de amamentação, seja um pré-natal que pode ser feito com a pediatra, precisa ser feito, porque precisa ser visto todos esses cuidados com o bebê e com a amamentação, porque a mãe chega da maternidade com o bebê. O que eu vou fazer agora, né? O bebê tá aqui, eu não tenho mais os cuidados dos profissionais de saúde lá, que às vezes esses profissionais de saúde também acontece muito, das mães falarem assim, ah, mas me falaram isso e vocês estão falando isso, essa informação está desencontrada, porque às vezes as informações se atualizam e continuam lá parados em alguns ambientes, em alguns profissionais que não se atualizaram. E fica aí disseminando informações que atrapalham também no processo, nas escolhas das famílias. Exatamente. Então, eu acho que informação é tudo, assim. E nós temos alguns instrumentos acessíveis, né? Sim. Tem a própria caderneta de vacinação. Que é excelente. Que é excelente. Que ninguém lê Que quase. ninguém lê. Eu não li. Fui ler bem depois. E depois que eu li, eu disse, tá tudo aqui. Tá tudo exatamente. Aqui, né? Que é importante a gente ler. Eu acho, nossa, isso do pré-natal é muito real. A preocupação mesmo é com a gestação. Os exames, tá tudo bem, a criança tá saudável. Mas assim, ele na reta final, nos 3 últimos meses, faz muita diferença se você tiver uma consultora de amamentação ou uma pediatra. Sim. Porque ali você já vai ter as informações iniciais dos primeiros cuidados com o bebê. Então, não é instintivo. Não é instintivo, não é instintivo por amamentar, favor. não é instintivo. O cuidado, o amor não é instintivo. A gente precisa de informação para saber, né, como é que cuida, o banho, a alimentação, a amamentação. A né? gente não vai deixar acontecer nada, né? Exato. De ruim, óbvio. Às vezes as pessoas falam assim, ah, quer ensinar a ser pai e mãe? Não é ensinar a ser pai e mãe. São informações que depois, nossa, mas eu faço assim ou assim. Ah, mas minha amiga me disse que ela fazia assim. Ah, mas eu vi na internet que fulano faz isso. Então, é um boom de informações, é um monte de gente falando uma coisa e aí a mãe, o pai fica ali. Mas como é que a gente faz mesmo? Como é que filtra tanta coisa que a gente recebe? Como é que filtra tanta coisa hoje? Com tantas informações várias. Tem profissional, tem as influenciadoras, né? Tem as pessoas que a gente conhece, tem a família. Cada um tem a sua realidade. E aí agora é minha vez. Quem que eu vou seguir, né? E aí minha mãe tem uma história no processo dela, é a dela que eu vou seguir, é a da minha irmã, é a da influenciadora que está mais atualizada. E nem sempre é assim, a gente precisa estar informado justamente para poder estar ali capaz de fazer as escolhas que condizem com a realidade da família, né? É bem isso. O trabalho que você desenvolve, Aline, porque é o que a gente está falando desde o começo, né? A informação, ela abre um novo mundo para a gente, dá mais segurança. E a partir do momento que a gente tem mais segurança, quando a gente entende a importância do aleitamento materno, a gente... Claro que a gente se cobra mais, como você falou, cada mãe é uma mãe, cada realidade é uma realidade. Faltam políticas públicas. Eu acho que a melhor rede de apoio seria o próprio Estado. Se compreendesse que as mulheres precisam de pelo menos 6 meses de licença maternidade, né, para pelo menos amamentar os seus filhos durante esse período que preconiza a OMS, 6 meses de aleitamento materno. Né? Acho que um tema que é importante, que a gente fala pouco, mas o tema da licença paternidade. Sim. A presença do pai nesses primeiros meses de vida do bebê é muito importante. Para a relação de afeto, para a divisão das tarefas do cuidado, né, para dar suporte para a mãe também. Porque eu acho que tem uma coisa, quando o bebê nasce, o bebê é a novidade.
Sim. né? Todo mundo quer visitar, todo mundo quer ver, todo mundo quer pegar. Mas tem uma mãe ali que também precisa de cuidar, tá vendo? Né? A gente está no nosso momento mais frágil, porque a gente está cuidando de uma vida que depende exclusivamente da gente, que a gente precisa entender o que ela está dizendo quando chora, se é fome, se é dor de barriga, se é sono. Então a gente até entrar nesse processo de sintonia com o bebê, de perceber o que ele quer dizer naquele momento, a gente vai sofrendo, ela só sabe chorar, e a gente fica ali querendo até colocar no colo, e aí vem os conselhos, não bota muito no Monte de colo, palpite na hora que chega essas nossa. visitas. O mesmo é o bebê, né? É o cuidado, e assim, é muito real o sentimento de culpa, sabe? Me sentir culpada porque ele não tá dormindo, me sentir culpada porque eu tô me comparando com uma outra maternidade, com outro processo de outra mãe, que é melhor que o meu, sabe? É o que tu disseste, assim, são muitas informações. As redes sociais acabam que elas também nos sobrecarregam. Então, essa competitividade, querer mostrar uma vida muito diferente da nossa, faz a gente se frustrar em muitos momentos. Então, a gente vai somatizando e idealizando coisas que não condizem com o que a gente está vivendo. Então, como não condiz, a gente se vê assim, frustrado numa situação até decepção, né? Então, é muita informação, assim, isso se comparar é muito cruel, né? Então, a gente precisa respeitar os nossos tempos, as nossas escolhas, os nossos processos, né? É diferente, cada uma tem a sua individualidade, cada uma tem a sua forma de se forjar como mãe, né? Então, é cada uma, né? E por isso que como eu falei no início, assim, é um processo dolorosamente lindo, né? Eu digo assim, eu sofri a beça, senti muito em muitos momentos. Estou muito realizada com minha filha, eu acho que muda a nossa vida, a gente tem novos propósitos, né? Eu acho que educar um filho, ter um filho, é uma forma também de contribuir com o melhoramento do mundo, porque a gente deposita, ou acredita que deposita neles, né? Ensinamentos que possam ajudar a mudar o mundo em que a gente vive. Muito difícil, de competitividade, sobretudo entre as mulheres, de muita violência, né? De falta de políticas públicas de acolhimento para as mulheres. Então, eu acho que um filho muda teus propósitos, te dá essa perspectiva de melhoramento, né? Do mundo. Eu acho que a gente se percebe com uma força que a gente sabe que tem, mas que fica ali adormecida, né? Eu fico assim, eu me sinto mais forte, mais corajosa, é como se, poxa, nada vai mais me barrar, né? Ao Nada passo mais que a gente tem toda essa coragem, a gente tem um medo de umas coisas, né? Ah, eu não vou mais fazer aquilo ali, não, porque vai que acontece alguma coisa, mas a gente também desperta essa coragem. Sim. E a maternidade tem isso. Então eu acho que muito mais do que dizer só que mãe é amor, mãe é isso, mãe é aquilo, mãe é muita coragem e determinação, né? E desejar um feliz Dia das Mães para todas essas mães que estão acompanhando essas histórias e que com certeza tem histórias semelhantes e veem em muitas das falas que a gente falou aqui, porque é uma realidade que a gente vê todos os dias nos atendimentos, e desejar não só esse fortalecimento que a gente quer que haja entre as mulheres, mas muito mais do que isso, que sejamos vistas, né, que sejamos acolhidas, porque esse trabalho de cuidado, ele precisa cada vez mais ser valorizado. Eu acredito assim que é o meu maior desejo enquanto trabalhar e ver todos os dias essas realidades, enquanto também ter passado por isso, mas que é algo que ainda nós estamos caminhando em passos de formiga, mas que já vem aí grandes avanços que a gente precisa reconhecer, mas que daqui para frente é continuar esperançosa de que cada vez vai melhorar mais. Muito obrigada. Eu que agradeço, Aline, também desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães, todas, para as mães atípicas, para as mulheres que trabalham cotidianamente com melhores condições de vida, né? Para todas as mães, eu acho que está na hora de tirar o véu desse trabalho que a gente realiza cotidianamente. Cuidado é trabalho, então precisa de reconhecimento. Se as mulheres pararem, o mundo para, né? Desculpa, o mundo para. Então, a gente precisa tirar da invisibilidade isso. Então, esse trabalho silencioso de cuidar da casa, de educar uma pessoa, ele é fundamental para que a sociedade funcione. Então, portanto, precisa ser valorizado e precisa ser reconhecido, né? Então, no Dia das Mães, eu desejo muito mais força, um mundo melhor, que nos acolha mais,
acolha nossos que filhos, acolha né? nossos Que a gente filhos e luta muito filhas, por isso. exatamente. Seja sem violência, né? Políticas públicas para as mulheres, que licença maternidade seja respeitada, que as mães escolham, né, amamentar, possam amamentar os seus filhos. E é isso. Feliz Dia das Mães para todos. Obrigada. Obrigada a você.